Bom, nós estamos dando sequência, estamos falando sobre o centro da vontade de Deus, né? E estamos pensando alguns personagens bíblicos para traçarmos a forma como a vontade de Deus se desenvolveu na vida desses homens e a intenção de aplicar a nós, né, como igreja, como comunidade, como indivíduos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Moisés. O Bruno achou que eu tinha cara de falar sobre Moisés, não sei muito porquê, acho que está me chamando de legalista, alguma coisa assim. Pode ser a barba, né? Não, enfim. Mas, de fato, Moisés é um personagem que eu gosto muito na Bíblia, assim. Ele é um personagem muito importante nas Escrituras, muito citado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e um personagem não só pela Bíblia, mas historicamente, né? Moisés também é citado em outros livros da história antiga. Então, o Antigo Oriente Próximo vários escritos que relatam outras culturas também citam Moisés como um homem de grande valor social, de grande liderança, de grande valor de liderança. Então, Moisés é o personagem de hoje que nós vamos tentar nos aprofundar. Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23. Antes de nós lermos, quando nós falamos sobre vontade de Deus, centro da vontade de Deus, ou estar nesse lugar que chamamos de vontade de Deus, muitas vezes eu paro para pensar e nós talvez consideramos esse lugar como algo que vem de Deus até nós. Como qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para o que eu tenho que fazer. E a gente, às vezes, espera desse lugar com uma certa inércia. Nós estamos num lugar esperando a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos sempre Deus chamando um homem de um lugar para um outro lugar, muitas vezes desconhecido, justamente para que esse homem tenha contato com a vontade de Deus. Então, tem mais a ver com você deslocar, com você deixar um lugar, com você se prontificar a transformar-se, para você acessar a vontade de Deus. E não tanto com estarmos em um lugar para que a vontade de Deus se manifeste na minha vida. Então, existe uma dinâmica em entendermos sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é um lugar onde tudo que acontece na minha vida passa pelo filtro dessa vontade. Quando a partir do meu movimento, do meu deslocar, eu acesso o lugar de encontrar com a palavra e com a vontade de Deus, tudo na minha vida passa a acontecer em torno deste lugar. Já viu quando é como se fosse um eixo, assim, ó, que tudo gira em torno dele? Então esse lugar é o lugar da vontade de Deus. E você acessa esse lugar e você consegue discernir todas as coisas a partir de um lugar onde você encontra, justamente por se prontificar e se movimentar em deixar um lugar. E por quê? Porque agora que nós vamos falar sobre Moisés, eu queria que você ficasse com isso em mente. Nós vamos dividir essa mensagem assim, em 3 fases. Vamos citar 5 tópicos, mas vamos dividir em 3 fases, que são as 3 fases de 40 anos da vida de Moisés. E o 40 nas Escrituras ele tem um significado muito interessante, que ele fala tanto sobre mudança, ele fala sobre preparo, mas principalmente sobre mudança, sobre transformação. Então, o 40 nas Escrituras está relacionado a essa metamorfose, né? Essa constante mudança que nós sofremos. E nós vamos analisar a partir da vida de Moisés justamente esses pontos de mudança na vida dele. E esse ponto de mudança que fez com que ele acessasse esse lugar de vontade de Deus. E não só tivesse a sua estrutura modificada, como também de um povo. Como um povo todo que estava, que no início não estava sob o comando dele, né? Mas que depois ele foi se tornando um líder, um legislador e
e foi um homem muito relevante para a história. Então, tendo isso em mente, vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como que em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo morreram afogados. Estou travado aqui no final. Então, vamos lá. A partir do versículo 23, que aí nem é um ato que depende muito de Moisés, né? Moisés, a Bíblia fala assim, que pela fé, os seus pais o esconderam do faraó, do Egito. Então, assim como lá no Novo Testamento a gente vê que existia uma operação do governo em vigência para aniquilar as crianças, né, com Jesus, quando Jesus nasceu, assim também houve no Antigo Testamento quando Moisés nasceu. Por quê? Porque existia uma opressão sobre a vida dos hebreus que estavam sendo escravizados no Egito, e a Bíblia fala assim que o faraó que estava regendo, estava governando naquela época, ele dobrava o serviço sobre os hebreus, ele colocava uma carga ainda maior sobre eles. E o termo que a Bíblia usa ali é justamente de excesso de trabalho. O excesso de trabalho ele tinha um propósito, de não permitir que esses homens avançassem. A intenção de você colocar um excesso de carga é para impedir justamente as pessoas de conseguir levantar a cabeça e ter esperança ou ver um futuro. Então, o excesso de carga ele impede você de conseguir visualizar algo. E é justamente esse o propósito que esse contexto faraônico ele tem com o povo de Deus, de roubar a sua capacidade de ver, de roubar a sua capacidade de ter esperança, de roubar a nossa capacidade de discernir, que isso tem a ver com visão. Então existia todo esse contexto de opressão sobre o povo. E no capítulo 2 vai surgir Moisés. O homem nasceu. Então, quando estavam nascendo os filhos homens dos hebreus, o faraó, em decorrência do quê? Do crescimento dos hebreus, falou: vamos matar todas as crianças. Todos os meninos devem ser mortos. Então Moisés nasceu, e quando ele nasceu, os pais dele decidiram escondê-lo. Decidiram escondê-lo justamente para ele não morrer. Mas porque tem uma palavra interessante, e Estevão também usa ela em Atos capítulo 7, quando ele fala dessa história, ele fala assim que Moisés não era um homem comum. Ele não era um menino comum. E Estevão ele fala que Moisés ele era um homem que ele tinha, acho que é afeição. Ele era, como fala? Alguém depois olha aí, Atos capítulo 7. Fala que ele tinha, que Deus encontrava nele prazer, que Deus tinha prazer com Moisés, quando ele via Moisés. Então, aí olha no rodapé, tá? Quando fala extraordinário, fala uma outra coisa. A Bíblia fala, enfim. Então Estevão cita isso, que ele era um menino extraordinário, um homem fora do comum, um menino fora do comum. Então, vendo isso, os hebreus esconderam, então os pais de Moisés esconderam ele, até que ele foi achado pela filha de Faraó e foi levado para o palácio para ser criado pela filha de Faraó. Só que até que ele fosse criado, ele foi amamentado pela sua própria mãe. Então Moisés, desde que ele estava no palácio do Egito, desde que ele estava vivendo a cultura faraônica, ele
também teve contato com os princípios do seu povo. Ele não foi afastado de uma maneira, de forma integral assim, do seu povo. Ele ainda tinha contato com a sua família. Tanto que lá no capítulo 2 nós vamos ver isso. Então, Moisés estava sendo preparado para ser um próximo faraó. Estava sendo educado em toda a cultura egípcia, que era a cultura vigente da época. E no versículo seguinte diz que ele foi escondido e eles não temeram o decreto do rei. Qual que é o ponto aqui, irmãos? Existe um decreto social, um decreto cultural para contra a vida de crianças. E quando eu disse que no livro de Êxodo e tanto em Mateus, existe essa operação maligna que ela é orquestrada justamente para minar, matar ou destruir uma possibilidade de futuro. Uma possibilidade da manifestação do reino de Deus. Essa sempre foi uma arma utilizada por Satanás, que é justamente para minar aquilo onde nós podemos depositar a semente do evangelho, que são as crianças, os nossos filhos, numa próxima geração. Então, por isso que a Bíblia diz que pela fé Moisés foi escondido. Por quê? Porque é um ato que tem a ver com uma perspectiva de Deus. Viver pela fé não tem a ver com você viver de forma positivista. Viver pela fé tem a ver com você ver pela perspectiva de Deus. É você olhar com os olhos do Criador. É você olhar com os olhos do Espírito. Por isso que o lugar onde Adão e Eva foi tocado foi na visão. Quando eles pecam e desobedecem, eles têm os seus olhos abertos. Isso chega a ser um pouco contraditório, né? Mas eles estavam contemplando, eles tinham uma capacidade de contemplar a Deus, e a partir do momento que eles pecam, eles perdem essa capacidade de contemplar, colocam os olhos em si mesmos e vejam, e quando eles olham para eles, eles falam assim, olha, estamos nus, e se escondem. Ou seja, eles perderam um lugar de referência, um lugar onde eles viam a realidade, viam o mundo, viam as coisas pela perspectiva de Deus. Por isso que é pela fé que esses homens de Hebreus capítulo 11, eles são conduzidos em toda a sua história. E pela fé, os pais de Moisés o esconderam. E pela fé, eles enfrentaram um decreto do rei, porque eles sabiam que tinha algo, uma palavra sobre aquele menino, que tinha uma palavra sobre aquela semente. Então qual é o ponto? Existe uma semente que nós devemos guardar e preservar de toda essa cultura que tem o objetivo de aniquilar, de matar, de impedir que essa semente possa germinar para a manifestação do reino de Deus. Quando nós estamos falando sobre esse ponto, o decreto do rei, ele também fala de um decreto cultural. Por isso, quando nós falamos sobre um decreto cultural, nós vemos o tanto que, nós até conversamos isso na reunião de homens, né? O tanto que a cultura ela tem buscado as crianças, o tanto que ela tem como alvo as nossas crianças, o tanto que ela tem como alvo as crianças da sociedade de uma maneira geral, porque quando você atinge esse lugar de primeira infância, você já está modelando o seu futuro. Então, esse lugar é um lugar de modelar o futuro. E por isso que é interessante quando nós observamos esse texto da preservação de Moisés, porque você preservar essa semente, você também está modelando o futuro. Porque existia uma palavra sobre Moisés, de que ele seria o Redentor de Israel. Por que existe essa palavra? Quando a Bíblia fala que Moisés foi colocado num cesto e colocado nas águas, né? A palavra ali para cesto é a mesma palavra utilizada em Gênesis para falar sobre a arca. Então a mesma palavra de arca e cesto no hebraico são as mesmas palavras. Então quando Noé construiu a arca, que era instrumento para a salvação do povo, Noé no cesto também era instrumento para a salvação. Por isso que isso para o judeu, para o hebreu, não é estranho. Então quando ele lê esse texto, ele já entende que Moisés tinha uma palavra sobre ele, de que ele seria o redentor do povo. Ele seria o salvador daquele povo. E por isso essa preservação, por isso esse cuidado, por isso esse esconder, e por isso não temer o decreto do rei. Esse lugar de coragem,
esse lugar de enfrentamento, de não temer o decreto do rei, de não temer um decreto cultural, de não temer um decreto do mundo. Isso tudo é a construção, isso tudo faz parte da construção desse personagem, Moisés. Como eu disse no início, nós estamos separando, ou nós vamos ver a vida de Moisés dividida em 3 períodos de 40 anos. E esse período de 40 anos é justamente a construção da identidade de Moisés. É justamente a construção de características deste homem, que lá no final do livro, então, a história de Moisés começa em Êxodo capítulo 2 e vai até o final de Deuteronômio. Então nós estamos vendo a construção de um homem que lá no final nós vamos entender a razão porque Deus estava trabalhando com ele. Então, esse primeiro período é o primeiro período de 40 anos de Moisés, que ele passa sobre a regência do Egito, sobre o domínio de Faraó. Ele passa esses primeiros 40 anos da vida dele sobre essa estrutura faraônica. O segundo período de 40 anos é quando no capítulo 2 ele sai do palácio do Egito e vai ver como estava vivendo o seu povo. E ele tem contato com uma realidade onde um egípcio estava matando um hebreu. E ele interfere naquela situação e o hebreu vai e questiona ele, né? Fala assim, mas quem te levantou como juiz sobre nós? Então Moisés se assusta. E Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, ele vai falar que Moisés ele achava que aquele era o momento em que Deus ia se manifestar através dele. Só que ele se assusta porque o hebreu não o reconhece, seu povo não o reconheceu, então ele fugiu. Fugiu para Midian. Ele fugiu para Midian para ser pastor de ovelhas, para pastorear juntamente com seu sogro, Jetro, e ele vai casa com a filha de Jetro e tem uma família, e esse é o outro período de 40 anos da vida de Moisés. Então aqui nós já temos uma mudança, né? Então um homem que era, eu não sei qual era a patente de Moisés no Egito, mas ele era um homem que estava sendo educado em toda a cultura egípcia, um homem que estava sendo príncipe, então um homem que era príncipe no Egito, estava talvez sendo preparado para ser o próximo faraó. Ele sai desse lugar e vai para pastorear ovelhas, junto com seu sogro. Então aqui já temos uma queda brusca, né? Não uma queda, mas uma transformação brusca na vida de Moisés. E esse período, quando ele sai, quando ele vai para a casa do seu sogro, é outro período de 40 anos. Ele passa ali pastoreando as ovelhas, que ele fica ali cuidando da família, cuidando da casa, até que ele tem um encontro com Deus, que é o momento em que ele vê um anjo do Senhor na sarça. Ele vê a sarça ardente. E nesse momento, Moisés ele é desafiado. E nesse momento que ele é desafiado, ele dá um passo atrás. Que ele fala assim, mas eu vou fazer isso? Porque o Senhor aparece para ele. E é o momento do chamado de Moisés. Ele fala assim, agora eu quero que você volte para o Egito, porque eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Eu te levantei para que você seja um instrumento de salvação na vida do meu povo. E Moisés, ele trava. Ele fala assim, mas eu não estou pronto para isso, eu não consigo, eu não tenho palavras. E muita gente fala assim que o Moisés era gago, né? Bom, eu não acho que isso tenha muita margem bíblica, né? Porque, assim, o principal orgulho dos egípcios, pelo menos dessa época, era o orgulho da oratória, da retórica. Então eram homens que eram totalmente capazes e poderosos em palavra. Então eles tinham domínio sobre o que ele falava, eles tinham domínio sobre conhecimento, sobre a cultura. Então eu não creio que Moisés tinha essa dificuldade de falar, de se apresentar diante de uma corte e falar. Ele estava, creio eu, com medo. Porque ele saiu de uma realidade. Ele tentou, por força própria, ser um instrumento de salvação. Ou seja, ele agiu fora do tempo do cumprimento de uma palavra. Ele falou assim, agora eu sou o juiz entre vocês. Ele foi ameaçado, fugiu e estava com medo. E agora Deus fala, volta para o Egito. Só que nesse momento que ele foge, ele já estava sendo perseguido, né? O faraó já falou assim, vai atrás dele. Então,
Agora era o momento dele retornar para o Egito. E ele não consegue. Ele falou assim, não, então chama Arão, meu irmão, porque eu não vou conseguir. E nesse momento que Moisés ele começa a questionar ao Senhor sobre a capacidade dele de fazer, de realizar, sobre a capacidade dele de conseguir agir a partir daquilo que Deus tinha falado, ele trava. Só que nós também percebemos algumas coisas que distinguem Moisés de um homem comum. Como a Bíblia diz, ele não era um homem comum. E tendo visto todo aquele sofrimento, toda aquela opressão que o povo dele passava, ele se identificou com essa realidade. Então existia uma identificação de Moisés com o que ele estava passando. E no versículo 24 diz, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza muito maior. Esse texto me chama muita atenção, porque o homem que era exaltado no Egito, agora ele, já adulto, ele considera a desonra de Cristo um fator muito maior do que qualquer riqueza. E esse ponto da desonra, ele considerar a desonra um fator muito maior, é o que eu acho que é um fator que vai modelar o futuro. Tem a ver justamente com o lugar que nós queremos ocupar. Por quê? Porque Jesus, quando ele vê o povo e ele se exaltou, aquele versículo que ele fala assim, e Jesus deu um brado e exaltou e agradeceu ao Pai e falou assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor não ocultaste essas coisas dos meus pequeninos. Porque essa palavra de revelação, essa palavra, esse acesso a uma revelação para o futuro, ela está com aqueles que aceitaram um lugar de desonra. Ela está com aqueles que aceitaram se dobrar, que aceitaram um lugar de humildade. Estes são os homens que vão carregar o fresco de Deus para os próximos anos. Esse lugar de altivez, de orgulho, é um lugar que Deus resiste. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Deus resiste. Paulo fala em 1 Coríntios que a sabedoria deste mundo ela é loucura para Deus. Então, quando nós nos apoiamos em aspectos culturais, ou quando nós nos apoiamos em um conhecimento que vem por meio das nossas próprias ações, próprias razões, é um lugar onde Deus está resistindo ao avanço do homem. Deus não aceita esse tipo de barganha. Deus não aceita esse tipo de diálogo com um homem que já tem em seu coração um trono, onde Deus não é o centro desse lugar. Por isso Moisés, ele entendeu e ele aceitou a desonra como um lugar muito maior do que a riqueza. Ele considerou isso algo muito mais honroso. Ele preferiu ser humilhado com aqueles que são da sua família, da sua prole, com aqueles que têm a ver com a sua identidade, do que ser honrado com coisas que não tinham a ver com Deus. No versículo 25, ainda no versículo 26, por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Porque contemplava a sua recompensa. E esse é um outro ponto muito interessante, irmãos. O exercício do contemplar. Nós só vamos conseguir acessar lugar de humildade, aceitar a desonra a partir de um exercício de contemplação. Por quê? Porque, como eu comecei falando no início, o lugar onde ele está vendo, aquilo que ele estava visualizando, estava moldando o seu interior.
Então, por ele ter uma perspectiva, uma esperança em algo muito maior, permitia que ele acessasse esse lugar de desonra, esse lugar de se rebaixar, esse lugar de humildade, esse lugar onde ele não se considerava mais um príncipe, mais um servo. Por quê? Isso tudo está fazendo parte da construção de um homem que Deus queria usar na redenção do povo. Deus não ia usar um príncipe, mas Deus ia usar um servo. Deus ia usar um legislador. Deus não ia usar um homem que tinha um conhecimento do Egito, mas Deus iria usar um homem que tinha um contato com as palavras vivas que Moisés futuramente ia receber no Monte Sinai. Então, tudo isso está construindo uma personalidade, tudo isso está construindo uma estrutura para Moisés agir em favor do povo. Tudo isso está construindo um personagem que ele não é só pautado nas suas próprias ideias. Por isso que nós estamos falando sobre esse período de construção, de transformação da vida de Moisés. E no versículo 27, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Lembra que no início Moisés ele tinha medo de voltar para o Egito. Ele tinha medo de enfrentar o faraó. Porque ele estava considerando as suas próprias ferramentas, os seus próprios artifícios de conduzir isso. Então ele teve medo e ele chamou seu irmão Arão, mas agora, nesse momento da vida dele, ele já está pronto. Ele já se considera pronto para enfrentar o faraó. Então, pela fé, e é um enfrentamento, que isso é muito interessante, que é um enfrentamento que ele não está utilizando de força, mas ele está usando do instrumento que Deus foi moldando ele para ter, que é a fé. Então, pela fé, ele saiu do Egito, pela fé ele atravessou o Mar Vermelho, pela fé, antes de atravessar o mar, né? Pela fé, ele celebrou a Páscoa, que é um fator muito importante nesse período. Quando Moisés ele está no Egito e Deus ordena ao povo que celebre a Páscoa. E existia todo um ritual que deveria ser feito para essa celebração da Páscoa, que era o ritual de você aspergir sangue nos umbrais das portas, ou a porta onde a casa onde todo israelita morava, ela estava ali com o sangue aspergido. Depois que eles sacrificaram o cordeiro, eles pegavam esse sangue, aspergiam sobre o teto da casa, e o anjo da morte do Senhor ia passar sobre o Egito. Então Deus orientou a Moisés: olha, todo o povo, toda a família tem que comer um cordeiro, porque eu vou passar sobre o Egito. E o texto diz que eles deveriam comer de forma apressada, né? Eles deveriam comer rapidamente aquele cordeiro, porque o anjo do Senhor ia passar. E esse justamente é o significado de Páscoa, é passagem, é saltar, é um movimento de Deus. E isso me chama a atenção porque, como se Deus estivesse dizendo para esse povo que eles deveriam estar alinhados com o que ele estava fazendo. Porque se Deus estava passando sobre aquele lugar, eles deveriam ter pressa em acompanhar esse movimento. Por isso eles não poderiam comer de qualquer forma. Por isso eles não tinham como fazer aquilo de qualquer maneira. Tinha que ser de uma maneira muito específica. E essa maneira específica era de forma apressada. Era de forma rápida. Era de forma a estar atento a uma movimentação do Espírito sobre aquele lugar. Deus estava passando. É como se agora está passando um mover de Deus. E a igreja não pode estar fazendo o que Deus ordenou de maneira passiva. Entende? Que existe uma aceleração do tempo para que nós possamos nos alinhar com o que Deus está fazendo. Porque Deus está passando sobre algo. Há um mover de Deus sobre nações, há um mover de Deus sobre o mundo, sobre a cultura, sobre o seu povo. E muitas vezes nós podemos estar desapercebidos. Porque estamos fazendo as coisas ao nosso tempo. E não é no nosso tempo. Existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para que todas as coisas sejam feitas.
Então não é no nosso tempo, existe um tempo para que todas as coisas sejam feitas. Então eles precisavam de estar atentos e comerem rápido, comer tudo aquilo rápido para acompanhar e, como diz o texto, cultuar ao Senhor no deserto. Porque esse era o plano de saírem do Egito. Só que Atos capítulo 7, Estevão vai falar que quando esse povo sai do Egito e quando eles estão no deserto, o coração deles ainda estava no Egito. Por isso que é interessante a gente pensar em Moisés como um homem que está sendo construído não só externamente, mas internamente. Porque não é só você chegar e tirar um povo do Egito. Porque aquele povo estava escravizado há 400 anos. O Egito já era parte da vida deles. Já era uma forma de viver, já eles estavam acostumados, estavam modelados àquele lugar. Então, por isso que existe todo esse processo, e sempre o tempo do processo ele é muito maior do que o tempo do cumprimento. Então, sempre o tempo de você estar se preparando para algo, Deus está nos preparando para algo, é sempre maior do que o tempo do cumprimento. Então, a pergunta, nós devemos estar mais atentos ao tempo do preparo ou ao tempo do cumprimento? Porque o cumprimento das coisas, é o Espírito que vai fazer. É Deus que vai fazer. Foi Deus que enviou as pragas para o Egito. Foi Deus que sustentou o povo no deserto. Não foi Moisés. Mas o que Moisés precisava era estar pronto e apto para ser um homem onde eles pudessem ver Deus naquele lugar. E é tanto assustador que quando Moisés sobe no monte para ficar lá, para receber as leis do Senhor, as pessoas começam a se perguntar, mas onde ele está? Ele sumiu. E quando eles acham que Moisés tinha morrido, eles vão e constroem um bezerro de ouro. Então, é tão significativa a presença de Moisés, ou tudo que Deus estava construindo nele, para ele ser essa imagem de Deus para aquele povo, que quando ele não está no meio do povo, o povo rapidamente se torna idólatra. O povo rapidamente se perde. Por isso a importância de nós cultivarmos esse lugar. A importância de nós cultivarmos esse lugar de comunidade, onde estamos sendo construídos e formados à imagem de Deus. Porque como o Bruno começou a ler no início, somos o sal da terra e a luz do mundo. Se você estiver apagado, ou uma candeia que estiver escondida, ela não tem mais função. Não existe um propósito para ela, não tem significado. Foi o que aconteceu quando Moisés não estava no meio do povo, rapidamente eles perderam a referência, eles não tinham mais o que fazer. E quem sou eu para falar isso, mas talvez um ponto grave, isso talvez seria interessante se a gente fosse estudar Moisés como um líder e tudo, mas de todo aquele povo só 2 homens conseguiram guardar ou aprender daquilo que Moisés estava gerando, que era Josué e Caleb. E a Bíblia fala que Josué ele nunca se afastou de um lugar que Moisés, não por sua força, mas através de obediência que Moisés construiu. A Bíblia fala assim que Moisés ele construiu um tabernáculo. E lá em Êxodo 33 diz que este tabernáculo, que Moisés deu o nome ao tabernáculo de tenda do encontro. Eu falo que Moisés deu esse nome ao tabernáculo, um lugar de encontro. E sempre que Moisés entrava nesse lugar, uma nuvem descia e todo o povo que estava do lado de fora ouvia as instruções de Deus. Então Moisés estava cultivando o lugar. E 2 homens, Josué e Caleb, eles insistiam em estar nesse lugar que Moisés estava construindo. Enquanto o restante do povo ficava de longe. Por quê? Porque tinham medo, porque temiam, ou porque não queriam profundidade com Deus. Porque não queriam testemunhar aquilo que Deus estava fazendo. Ou porque não queriam ter contato com as palavras vivas que Deus estava dando a Moisés e fazendo na vida dele. Isso ao mesmo tempo é perturbador, porque hoje nós vivemos uma realidade onde as pessoas, e nós já falamos muito aqui, né, as pessoas se tornaram consumistas do Evangelho. Elas não querem ser transformadas pelo Evangelho. Às vezes é mais cômodo você ficar num lugar
na porta da sua casa, consumindo algo que alguém está fazendo e vendo de longe. Mas a presença de Deus, ela podia, naquele tempo, o sacerdote que entrava de qualquer forma, sem passar por todo o rito que o sacerdote deveria passar para adentrar no tabernáculo, se ele não entrasse com o preparo adequado, ele morreria. Ele era consumido pela manifestação de Deus naquele lugar. Então, para nós cultivarmos um lugar de presença de Deus, de relacionamento com Deus, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer forma. Não é a partir do que eu acho. Não é a distância. Existem critérios para isso. Existem formas disso acontecer. E muitas vezes nós preferimos manter a distância. Mas só que 2 homens, Josué e Caleb, insistiram nesse lugar. Eles insistiram. E já caminhando para o final, lá no 29, diz: pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Talvez o ponto crucial na vida de Moisés foi quando ele estava diante do mar. E o mar estava fechado. E ele pensou: e agora? Só que ele já tinha ouvido algo de Deus, que já era para ele atravessar. Na verdade, o que eles tinham ouvido de Deus era: continuem marchando. E eles continuaram marchando até que chegou o mar. E agora? A palavra não mudou. Continue marchando. Eu não sei qual é o mar da sua vida, eu não sei quais são as dificuldades ou qual área da sua vida você e eu precisamos de ver pelos olhos de Deus. Em qual ponto nós precisamos de exercer a nossa fé, e como eu disse no início, não tem a ver com sermos positivistas, com acreditar que tudo vai dar certo, mas em acreditar que Deus está olhando para essa situação como nós estamos olhando. Deus olhava para o mar como eles olhavam, mas Deus via o mar se abrindo. O que eles precisavam era continuar marchando, porque o mar iria se abrir. As coisas iriam acontecer se eles se mantivessem nessa palavra, se eles se mantivessem em obediência, se eles estivessem no centro dessa vontade de Deus. A vontade de Deus qual era? Que esse povo vai sair do Egito e vai me cultuar no deserto. Então eles estavam indo em direção a cultuar a Deus no deserto. E nessa direção tem o mar. E o mar não vai ser algo que vai impedir. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33, a partir do versículo 1, diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los pelo caminho. Primeiro ponto, Deus fala: saia deste lugar com esse povo. Aquilo que a gente estava dizendo. Esse lugar de vontade de Deus só é acessado mediante um movimento. Então Deus ainda assim estava dando ordens para o povo, para eles irem para um lugar específico, que Deus iria agir para tornar esse lugar acessível. Mas Deus colocou uma condição: eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los pelo caminho. O obstinado aqui está relacionado àqueles que não têm a capacidade de se dobrar. Eles queriam se manter na posição que eles estavam. Era uma posição de orgulho,
Porque é como se Deus estivesse dizendo, porque vocês são orgulhosos, eu não vou com vocês. Vocês não aceitam ser moldados pela minha vontade. Logo, se vocês não aceitam, então eu não estarei com vocês. Podem ir, mas eu não estarei. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum, isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais enfeite nenhum. Isso é muito interessante, porque nós poderíamos pensar: o que temos carregado em excesso que nos afasta desse lugar de cultivarmos a presença de Deus? Porque Deus falou: tirem esses enfeites. Vocês estão enfeitados demais. Vocês estão carregados demais. Vocês estão cheios de si demais, coisas demais, para que eu possa me manifestar no meio de vocês. E o texto diz que do Monte Horebe em diante, o povo não usou mais nenhum enfeite. O Monte Horebe aqui é o mesmo monte, é o Monte Sinai, né? A Bíblia usa Horebe e Sinai, que é o lugar onde Moisés recebeu as palavras reveladas aos 10 mandamentos e legislou sobre o povo a partir dessas palavras de Deus. E ele recebeu essas palavras. Só que quando ele recebeu, existia um impeditivo de o povo ser transformado por elas, que era o quê? Excessos, enfeites, ornamentos. Por isso que quando Estevão fala que o coração deles estava no Egito, é porque eles ainda se comportavam como pessoas egípcias, escravos, carregados de coisas do Egito. Isso era mostrado na forma como eles se vestiam, cheio de enfeites, muito ornamentados. O texto diz que a partir do momento em que Moisés recebeu as palavras de Deus no Monte Sinai, daquele momento em diante, o povo não andou mais com esses enfeites. E o texto vai continuar dizendo que ele foi para a tenda para se encontrar com Deus. E depois ele pede para ver o Senhor. Fala: me mostra a sua glória. E o Senhor falou com ele: eu vou te mostrar, mas eu vou passar na sua frente. Você vai ver pelas costas. Então, qual é o ponto, irmãos? Nós estamos, assim como Moisés, ele estava inserido em um mundo que era completamente antagônico ao Senhor. Um mundo que era completamente oposto aos princípios de Deus. E ele estava completamente inserido naquela realidade. Sociologicamente, o homem, ele é produto do meio. Geralmente, nós vamos criar, ou nós vamos nos adequar ao meio que nós estamos inseridos. E quando nós nos adequamos ao meio que estamos inseridos, nós criamos uma persona. Ou seja, um personagem. Tem um autor, um sociólogo, que ele fala que nós somos atores da nossa existência. Ou seja, nós estamos atuando de acordo com o meio social que estamos inseridos. Então, todo esse contexto social que Moisés estava inserido favorecia ele ser um personagem. E ele estava se tornando um personagem. Um candidato a faraó. Só que nesse lugar, existe um lugar de cultivo de uma palavra de revelação que é totalmente antagônico a esse modelo social. E é a isso que nós devemos nos apegar. Porque hoje nós estamos aqui falando sobre as Escrituras, falando sobre Jesus e amém. Mas amanhã nós somos convidados ou desafiados a nos tornarmos um personagem. Dependendo do meio que você está inserido. No seu trabalho, na sua faculdade, principalmente quem trabalha com educação, as nossas ideias são bombardeadas o tempo inteiro. E esse mundo antagônico, ele vai querer te modelar. E isso não é de uma maneira respeitosa. Ele não vai te respeitar. Ele vai querer impor as suas ideias. Porque a gente vê nas Escrituras que se tiver que matar uma criança, eles vão matar.
para impor a sua maneira de governar, para impor a sua maneira de agir. Por quê? Porque esse mundo jaz do maligno, é o que as Escrituras diz. Este mundo é governado pelo príncipe da potestade do ar, da maldade. Então, este mundo completamente antagônico, nós temos um lugar de esconderijo, que é um lugar de encontro com Deus. Que é nesse lugar que nós vamos preservar as sementes que Deus tem nos dado. E tudo isso só pode acontecer mediante a fé. Mediante a preservação daquilo que Deus nos deu. Mediante a preservação de um olhar santo, de olhar circunstâncias a partir de uma realidade que Deus nos deu. Amém? Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos. Nós te damos graças, Senhor. E te pedimos que nos ajude a encontrarmos o Senhor em meio a este mundo hostil, em meio às dificuldades da vida, em meio à falta de esperança que a todo tempo nos é lançada. Nós te pedimos, Pai, que preserve a nossa mente. E pedimos, Espírito, que atue renovando os nossos pensamentos, renovando a nossa mente, transformando-nos de homens caídos, homens pecaminosos, para que possamos acessar a estatura do varão perfeito que é Jesus. Coloque em nós o mesmo modo de pensar que houve em Jesus Cristo. Coloque em nós, Senhor, as mesmas estruturas que permitiram que Jesus enfrentasse, suportasse todas as ações deste mundo, todas as ações contrárias à nossa vida, Pai. Nós te pedimos que nos preserve. Preserve as nossas crianças. Preserve os nossos filhos neste mundo mal, este mundo imergido no mal, Senhor. Nós te damos graças por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.